Olá a todos, meu nome é Guilherme Oliveira Pironi, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília. O objetivo desse artigo é trabalhar em cima da questão se seria o encapsulamento um fator positivo quanto à melhora da experiência do usuário ao manipular uma interface. O encapsulamento, resumidamente, ele pode ser entendido para esse contexto como uma interface que oculta detalhes de acesso e modificação de determinados dados, permitindo diversidade no uso desses dados sem afetar o seu código original, pois esses estão encapsulados e serão definidos pela própria interface sem a necessidade de revelá-los ao manipulador. Ou seja, esses dados e códigos eles já estão todos computados dentro de uma plataforma, computados dentro de um código, onde será possível apenas chamá-los, invocá-los para que eles sejam usados na sua aplicação sem ter necessariamente que reescrever esse código ou trabalhar diretamente nas linhas desse código. Já a experiência do usuário, ou o UX, ela tem a ver com a utilização eficiente de um sistema para que você possa realizar as tarefas para as quais esse sistema foi desenhado, sempre visando o número mínimo de erros e o menor grau possível quanto à dificuldade. A experiência do usuário está ligada não só à completude da tarefa, mas como o usuário se sente ao realizar essa tarefa. Se ele sente que ele está no caminho certo, se ele se sente recompensado pelas ações que ele está tomando como certas, se ele se sente frustrado em algum momento por ele não achar qual é a ação que ele deve fazer em seguida. Então todo esse universo está ligado à experiência desse usuário. E como que a gente conclui a ligação dessas duas coisas, né, do encapsulamento com a experiência do usuário? O encapsulamento ele vai gerar uma redução no número de etapas necessárias num processo, já que elas estão todas encapsuladas. Logo, você consegue diminuir o número de atividades para se chegar nesse objetivo, já que você não tem que lidar com cada uma das etapas do código ou do que quer que esteja armazenado nesse encapsulamento, sem perder a efetividade na execução dessa tarefa. Ou seja, você está simplificando esses processos e, por consequência, facilitando a completude disso. Snyderman ele defende que para realização... Snyderman defende que para a realização de uma tarefa, o usuário deve se concentrar diretamente nessa tarefa e não na ferramenta que ele está utilizando para realizar a tarefa. Ou seja, quando eu estou manipulando um computador, eu não devo ficar na minha cabeça que eu estou manipulando um computador para que eu consiga finalizar a minha tarefa. Por exemplo, eu estou manipulando o meu teclado para que ele dê input no editor de texto para que eu escreva este artigo. Não, eu devo entender essa tarefa como eu estou diretamente escrevendo esse artigo, sem essas barreiras no meio. Portanto, teoricamente, como o encapsulamento ele tira da vista do usuário diversas partes desse processo, já que elas estão dentro desse encapsulamento, logo, possivelmente, ele pode ser um fator positivo na experiência do usuário, já que ele torna a experiência mais simples e, sendo mais simples a experiência, o usuário tem menos chances de errar. Esse é um infográfico que ele explica a ideia desse encapsulamento para a completude de uma tarefa. Aqui é possível perceber essa simplificação e como diminuem as etapas que o usuário tem que fazer para completá-la. Portanto, para finalizar, apoiado por Cerejo, a gente pode dizer que essa complexidade desnecessária, quando eliminada, tornando a ação mais simples, reduz as etapas que o usuário vai passar, reduz a sua complexidade e a completude dessa ação se torna mais fácil. Muito obrigado.